Em dezembro do ano passado, recebemos a notícia do falecimento de Luke Harper, que até então estava com o nickname de Brody Lee na All Elite e tinha o nome da vida real de Jonathan Hilber. Esse cara que é muito lembrado na WWE pela participação dele na stable Wyatt Family, onde para muitos fãs ele era o melhor de ringue da stable. Luke Harper estava fazendo sucesso na All Elite porque estava liderando a stable Dark Order e lá ele estava tendo muito destaque. Essa morte dele que foi triste para muitos fãs porque ele era muito querido e muitos sonhavam no maior push dele na empresa, até porque ele estava tendo destaque, como eu falei anteriormente, por estar liderando essa stable Dark Order. Luke Harper, em um vídeo, ele demonstra todo o amor e carinho que ele tinha pela sua família e principalmente pelo seu filho. Apesar do seu personagem sério, Luke Harper era um cara bastante legal e gostava de ajudar todos os amigos próximos dele. Ele morreu com apenas 41 anos, vítima de problemas pulmonares. Também no ano passado tivemos o falecimento de Shad Gaspard, ele que é muito lembrado pela sua passagem na WWE, onde ele fez a tag com JTG, de nome Crime Time. Shad Gaspard, que para muitos ele acabou morrendo como um herói, porque ele morreu após salvar o seu filho de um afogamento, porque os dois estavam brincando e uma correnteza acabou levando os dois. Só que Shad conseguiu ainda salvar seu filho, porém ele não teve tempo de se salvar. Para muitos, Shad Gaspard foi uma honra tê-lo como amigo, porque ele morreu como um herói. Também no ano passado tivemos o falecimento de Pat Patterson, aos 79 anos. Ele que foi muito importante não só para a WWE, mas também para o wrestling, porque Pat Patterson ele foi o primeiro wrestler a se assumir gay. Para a WWE ele foi muito importante, porque ele foi o primeiro campeão intercontinental da linhagem de campeões intercontinentais que tivemos na WWE. E também Pat Patterson, outra grande importância que ele teve para a WWE foi que ele foi o responsável pela criação do Royal Rumble. E outra coisa muito interessante a respeito de Pat Patterson é que ele foi muito responsável pela introdução de grandes wrestlers na WWE, como por exemplo The Rock, onde ele foi treinador de The Rock e ele mesmo ligou para Vince McMahon e disse que The Rock seria uma coisa muito importante no wrestling, que ele seria um futuro promissor na WWE. Uma morte também foi muito triste, principalmente para os fãs veteranos de wrestling, foi a morte do Ultimate Warrior. O Ultimate Warrior que marcou muito a geração antiga, e esse falecimento dele trouxe muita tristeza para os fãs. O engraçado é que no seu último dia na WWE, na sua última promo que ele fez em um ringue, o Ultimate Warrior, ele aparentemente está se despedindo dos fãs. Se você analisar bem, ele no final da promo dele fala assim: o espírito do Ultimate Warrior vai viver para sempre. Ou seja, ele meio que já estava prevendo que após aquela promo ali, ele não ia durar muito. Então ele meio que estava se despedindo dos fãs. Mas também tivemos momentos relacionados à despedida do ringue, que foi o caso do último combate de Ric Flair na WWE. Combate esse que foi acontecer na WrestleMania 24. Tinha como estipulação que se o Ric Flair perdesse, ele teria que abandonar os rings. Ric Flair foi ter esse combate contra Shawn Michaels na WrestleMania 24. Um grande combate, diga-se de passagem, onde Ric Flair, mesmo já estando com a idade avançada, mostrou que ainda podia fazer um bom combate e ele acabou por perder para o Shawn Michaels. E o mais emocionante foi o final do combate, onde Shawn Michaels, antes de finalizar Ric Flair já fraco, Shawn Michaels antes de aplicar o Swing Machine Music, diz ao Ric Flair: Rick, me desculpe, eu amo você. E vai lá e dá um Swing Machine Music e vence Ric Flair, sendo esse o último combate de Ric Flair na WWE. Uma despedida que foi muito emocionante e para muitos até que esse foi o melhor combate da carreira de Ric Flair. Pouco tempo depois chegou a vez de Shawn Michaels deixar os rings da WWE. E isso foi acontecer justamente contra o Undertaker, em um combate carreira versus streak na WrestleMania 26. Esse combate que para muitos foi o melhor de todos os tempos na WWE. E o Shawn Michaels foi enfrentar o Undertaker. Eles que já tinham se enfrentado em uma WrestleMania antes. E o Undertaker acabou vencendo. E fomos ter esse segundo combate dos dois, e em WrestleMania, onde mais uma vez Undertaker venceu Shawn Michaels. Só que dessa vez, Shawn Michaels deixou os rings da WWE, pois tinha apostado sua carreira. Undertaker até então estava com a streak intacta,
e muitos pensavam que ele ia finalmente ter sua primeira derrota em WrestleMania. Porém, isso não aconteceu, e o Shawn Michaels acabou saindo derrotado e precisou deixar os rings da WWE. E também no ano passado tivemos a despedida de Undertaker dos rings, o Undertaker finalmente aposentando. Ele que estava fazendo combates mais na WrestleMania, ele fazia um ou outro combate, porém ele estava participando mais das WrestleMania. O Undertaker que já fazia muito tempo que atuava nos rings da WWE. E no Survivor Series, que foi justamente o pay-per-view no qual o Undertaker debutou na WWE, ele foi fazer sua despedida. E lá, Undertaker, ele nem mesmo conseguiu segurar as lágrimas. Se você analisar bem, o Undertaker, ele está emocionado de estar finalmente aposentando dos rings depois de anos. E foi uma despedida muito bonita, porque o Undertaker, ele viu todos os rivais que ele teve ao longo de sua carreira, e inclusive viu até uma imagem do Paul Bearer, seu antigo manager já falecido. Undertaker, depois de muito tempo, deixando os rings da WWE e deixando seu legado de 21 streaks seguidas sem ser derrotado na WrestleMania. Na WrestleMania 35 fomos ter o combate de Daniel Bryan contra Kofi Kingston, combate esse que era válido pelo WWE Champion. Kofi Kingston, anteriormente em sua carreira, ainda não tinha ganho nenhum mundial e sonhava ganhar o seu primeiro. Ele foi ter esse combate na WrestleMania, um combate que foi muito bom, diga-se de passagem. Muitos fãs até apontam que era para ter sido esse o main event dessa WrestleMania. E Kofi Kingston finalmente conseguiu ganhar o primeiro mundial em sua carreira. Ele que depois de muito tempo na WWE, sendo mid-card e principalmente divisão de duplas, acabou por vencer seu primeiro mundial em sua carreira, tendo assim um mundial em seu currículo. Essa conquista aqui com certeza deve ter sido muito emocionante, não só para os fãs, mas principalmente para o próprio Kofi Kingston. Também tivemos o retorno de Edge aos rings da WWE. Ele que aposentou alguns anos atrás por causa de uma lesão nas costas, ele precisou deixar os rings. E isso que foi triste para muitos fãs. Eu, diga-se de passagem, fiquei muito triste também, até porque o Edge marcou muito aquele período lá da geração SBT, que foi o período onde muitas pessoas começaram a ver WWE. E o Edge, ele deixando os rings, foi muito triste. Esse torneio no Royal Rumble foi uma coisa muito gratificante para muita gente, porque finalmente pudemos ver aquele cara lá da geração SBT retornando aos rings. Muita gente lembrou até da infância, quando assistia a WWE no SBT. E o Edge finalmente retornando aos rings, depois de ter ficado um longo tempo fora. Tanto que se você analisar muito bem, o próprio Edge nem acreditava que ele estava lutando de novo. Outro momento que foi muito triste para a WWE, eu diria para o NXT específico, diga-se de passagem, foi a morte do Dusty Rhodes. Dusty Rhodes, como a maioria deve saber, ele é pai do Cody Rhodes e do Goldust. E o Dusty Rhodes acabou morrendo após sofrer uma queda em sua casa. O Dusty Rhodes, que foi um dos grandes wrestlers da história da WWE, teve uma certa importância quando era wrestler ativo, só que eu acho que a importância dele veio quando ele se tornou parte do NXT. Ele, depois já de aposentado, virou treinador lá, aconselhava alguns wrestlers, inclusive ele esteve perto lá quando estava o desenvolvimento de wrestlers, como por exemplo o próprio Seth Rollins, o primeiro campeão NXT. Aí lá ele acompanhou o desenvolvimento dele junto com o Triple H. Então é um cara que ele ajudou muito no NXT. E para vocês terem uma ideia, que após o falecimento dele, foi feito um torneio em homenagem a ele, o torneio Dusty Rhodes Tag Team Classic, que, diga-se de passagem, até hoje é feito esse torneio. Então é um torneio que é feito em homenagem a ele. Inclusive esse torneio aí, que representa o desenvolvimento de muitas tags hoje no NXT, muitas tags hoje se desenvolvem graças a esse torneio aí. Pra vocês terem uma ideia da importância do cara, o cara é tão importante que após o falecimento dele, até torneio foi feito em homenagem a ele. Claro que eu não podia deixar de citar o falecimento de Ed Guerreiro. Ed Guerreiro, que ninguém esperava que ele ia falecer. Ninguém geralmente espera que uma pessoa vá morrer. Porém, principalmente alguém como Ed Guerreiro, porque Ed Guerreiro é relativamente novo. E foi uma tristeza para muitos fãs. E uma coisa muito interessante a respeito de Ed Guerreiro é que ele estava indo tão bem que, se não tivesse falecido, ele estava sendo cotado para vencer o Royal Rumble. Royal Rumble esse que foi vencido por Rey Mysterio, já que Ed Guerreiro acabou falecendo no ano anterior. Com menção honrosa eu vou deixar a morte de Chris Benoit. Chris Benoit, que apesar de todo o contexto envolvendo a morte dele, ele com certeza deixou muitas saudades na WWE.